Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Souza e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algo muito delicado, sobre algo sério, digamos também, né? Mas contar um pouquinho da minha história com Deus, da minha experiência com Deus, né? Pra quem não me conhece, eu já gravo vídeo aqui no YouTube faz um tempinho, né? Mas eu dei uma parada, eu vou oscilando assim, mas eu vou explicar nesse vídeo o porquê que eu dou essas paradas e tem essas oscilações. Primeiro, não sei nem por onde começar. Eu nasci num lar cristão, né? Eu tenho 26 anos e eu nasci e fui criada na igreja da Congregação Cristã no Brasil, conhecida como ACCB, né? Gente, a minha vida inteira eu estive nela, sempre acreditei em Deus, né? Sempre acreditei em Deus, sempre conversei com Deus. Ele se mostrou presente em toda a minha vida, sempre. Eu nunca tive dúvida de que Deus existia. Porém, eu sempre tive muitas dúvidas. Por que que o mundo foi criado? Por que que Satanás não se arrepende? Por que que Deus é Deus? O que que faz ele ser Deus? Eu tive sempre essas perguntas que não tinham respostas. Mas com a minha experiência com Deus, eu posso trazer alguma dessas experiências com vocês, que nós chamamos de obras que o Senhor fez na minha vida. Questão de trabalho, no meu namoro, no meu casamento, depois do meu casamento, coisas que eu sabia que Deus estava ali e que Ele falava comigo. Só que com o passar do tempo, gente, hoje o Carol, eu digo assim, eu não era crente, eu era religiosa, né? Eu não tinha o hábito de orar, eu não tinha o hábito de estudar a Bíblia, de fazer devocional, eu não tinha hábito de viver com Deus. Eu buscava a Deus quando eu precisava, que é completamente diferente em estar uma vida com Deus. Deus pra mim era uma barganha, um negócio, um hospital. Eu estava doente, eu precisava dele, eu recorria, né? Mas, embora ele é misericordioso, ele sempre estava comigo e me respondia nessas horas. Depois que eu casei, logo ali, no casamento que eu casei, eu sempre tive, gente, vou me enrolar pra falar, mas eu sempre tive assim, picos de tristeza, sabe? Eu estou super bem e do nada eu fico triste. Aí eu faço, eu rendo super na semana e do nada eu fico mal, assim. Então eu sempre tinha esses picos de tristeza. Eles duravam em torno de 3, 4 dias, uma semana. Só que logo depois que eu casei, esses picos de tristeza começaram a ser mais constantes, né? E aí começou um problema, né, gente? Eu não buscava Deus, eu não orava, enfim. Comecei a me afundar em uma tristeza. Com as coisas que vinham acontecendo no mundo, vendo as coisas erradas, enfim, eu comecei a alimentar dentro de mim a tristeza. E, gente, o que são medos, né? Medos são escravidões, são prisões que o inimigo coloca na nossa vida. Raiva, medo, falar palavrão. Hoje eu sei que tudo isso atrai demônios para nossa vida, atrai coisas negativas para nossa vida. E tem gente que fala de energia, né? Hoje eu já não acredito mais em energia, mas eu entendo quando a pessoa me fala que ela sente uma energia negativa, um negócio negativo. Por quê? Porque são legiões de demônios que atraem coisas pesadas para nossa vida. Digamos assim, energia negativa, demônios, né? Então, eu falava muito palavrão, eu não me comportava como uma cristã, usava roupas que não eram de acordo com a cristã, só que na minha cabeça aquilo não tinha problema, na minha cabeça aquilo não tinha nada a ver. E, gente, eu comecei a parar de ir na igreja, que era o que me mantia com Deus, ao lado de Deus, era ir no culto. E eu comecei a parar de ir no culto. Logo depois veio a pandemia, enfim, aconteceu todas aquelas coisas. E eu fui me afundando. Gente, eu fui me afundando tanto, mas tanto, que chegou ao ponto de eu não querer mais viver. Então eu chorava porque o mundo era mau, eu chorava porque o mundo era cruel, porque só tinha gente ruim, porque não tinha mais gente boa, que o mal tava sobreganhando as coisas. Tipo, eu comecei a alimentar aquilo, fora as questões passadas, que eram o sofrimento que eu tinha. Pra quem não sabe, meus pais são mudos e surdos, meus pais são surdos, né? E meu pai também não tem a voz, ele não fala. A minha mãe tem voz, então ela é surda.
E ela é muito agressiva, ela é muito brava, eu fui criada pelos meus avós, com um pensamento mais antigo, e eu tinha muita mágoa deles, eu tinha muita mágoa das coisas, e eu conversava com pessoas que alimentavam essa mágoa dentro de mim. E eu tava sempre, sabe, eu me tornei uma vítima, eu sempre me colocando na posição de vítima, alimentando, coitadinha, que tristeza, não. Chegando ao ponto, gente, de eu não sair mais desse buraco, de eu entrar nesse buraco e não sair. E o que eu comecei a fazer pra sair desse buraco? A ter coisas, né? Trocamos de casa, peguei primeiro peguei porquinhas da Índia, trocamos de casa, peguei a Hashirama, que é meu cachorrinho, minha Shih Tzu, vou mostrar ela pra vocês. Ai, que apesar de tudo é vidinha da mamãe. E fui fazendo coisas assim. Eu tinha felicidades momentâneas, né? Então eu tava sempre precisando ter algo para ficar feliz. Mas aí aquilo perdia a importância e eu ficava triste de novo. Então a gente tava sempre nisso. Chegando a ponto, gente, de não ter mais o que fazer. De eu chorar, eu deitava no colo do Samuel, eu chorava. Porque assim, eu não sei explicar em palavras pra vocês, mas não tinha motivo para eu estar triste. Não tinha. Eu tenho uma casa pra morar, eu tenho um marido maravilhoso, não me falta comida, não me falta roupa, não me falta nada. Eu não tinha por que estar triste. Gente, eu estava triste. Eu não sei explicar pra vocês, era uma tristeza tão grande, mas tão grande que, assim, meu peito doía, o meu corpo doía, tudo em mim doía. Era como se tivesse uma nuvem preta, assim, e era uma tristeza somente. E eu tentava preencher essa tristeza, sabe? Com coisas materiais, com coisas, né? E tipo assim, me falaram pra ir pra um psicólogo, me falaram pra ir pra um psiquiatra, várias outras coisas, né? Mas não era isso que eu precisava. Eu até olhei vídeos no YouTube, tentei conversar com psicólogos, enfim, mas não era isso que eu precisava. Eu sabia que não era isso que eu precisava, só que eu não sabia que era Deus, né? Então, eu chorava muitas das vezes no colo do Samuel, porque eu não queria mais viver. Gente, eu orava, eu falava, Senhor, me tira da terra, sabe? Eu não quero viver assim. Era uma dor, era uma tristeza. Essa gente não tem ânimo pra nada, sabe? Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de lavar. Nada. Eu fazia pelo Samuel. Se eu não tivesse Samuel, eu não sei, sabe? E eu falava, eu podia sofrer um acidente hoje, podia acontecer alguma coisa comigo, eu tô um infarto, alguma coisa, Senhor, porque pra parar aquela dor, pra parar aquela angústia, é um negócio assim, gente, eu não sei explicar pra vocês, que assim, não tem motivo pra estar triste, mas a gente chora, a gente tá mal, eu não sei explicar pra vocês como que é, mas foi a pior sensação da minha vida, sabe? E era uma dor tão grande dentro de mim, mas tão grande, que meu corpo já não aguentava a dor. Tudo ao meu redor doía, sabe? Então, enfim, foi passando o tempo. E eu conheci uma pessoa, olha como é que pode. Voltando agora lá pra trás, espero que vocês entendam. Mas fui criada na congregação, sabia que existia Deus, e tinha um moço que ele tentou algumas vezes me falar sobre algumas coisas e eu não quis ouvir. Porque na minha cabeça, gente, eu não estou falando que isso é da congregação. Não, eu estou falando de mim, né? Eu acreditava que a congregação era o caminho da vida. Era a graça, a igreja que fazia as coisas certas. E eu levava aquilo muito a sério. Então, assim, tudo que vinham me falar, louvores e coisas assim, eu não dava muita bola, sabe? Eu não julgava nem nada, mas eu me mantinha na minha caixa, na minha crença, né? Na minha limitação. Então, muitas das vezes ele veio falar comigo, eu não dei muita importância. Foi passando o tempo, eu casei, enfim, esse moço casou, se mudou lá pro Paraná, ele foi pro Paraná, aí ele casou, e eu comecei a conversar com a esposa dele, porque ela é maravilhosa, gente, ela é linda, e a gente começou através da Ida, falando que ela era muito linda e tal. E a gente começou a conversar, e eu estou, né, tratando uma infecção urinária, e ela não tava curando. Ela curava e voltava, e cada vez ela voltava mais forte. Chegou ao ponto de que uns dias começou a sangrar. Gente, eu doía muito. E eu tava fazendo xixi com sangue, sabe?
era 3 e pouca da manhã. E eu fiz uma coisa lá, e no outro dia eu fui, e me ajudou. Aí no outro dia, eu posso até contar pra vocês um assunto sobre isso. É polêmico e tudo mais, mas eu posso contar pra vocês o que é que eu fiz. E eu contei pra essa moça, pra essa menina, que hoje a gente é bem amigas, né? E daí ela falou pra mim, Carol, é isso que tu fez. Não foi certo. Enfim, né? Eu disse, sério, por quê? Daí ela me falou lá o porquê, que não vem ao caso aqui contar detalhes, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, gente. Aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. E daí ela começou a me convidar pra fazer devocional. E eu falei pra ela que não tinha tempo, que ela não tinha, né? Era difícil e tal. E ela falou assim, ai, Carol, tu não tem tempo porque Deus não é prioridade na tua vida. Porque se fosse, eu não teria tempo. Porque se for pra viajar, tu acorda mais cedo. Se for pra fazer alguma coisa pra uma festa, tu dorme mais tarde, acorda disposta no outro dia. É questão de prioridades. E Deus não é prioridade na tua vida. Gente, aquilo me acertou. Aí tá, e aquele outro negócio na minha cabeça, isso na minha cabeça e tal. E eu cada vez mais triste, cada vez mais triste. Gente, Samuel orava pra que eu ficasse bem, que eu tirasse aquela dor de mim. E eu deitava na cama e eu chorava porque eu não queria mais viver. Eu chorava porque eu não tinha motivo mais pra viver. Foi uma situação assim muito difícil. Essa situação durou uns 2 anos e meio por aí. Né? Faz 3 anos e meio que eu sou casada. Pouco mais, porque dia 25 de janeiro vai fazer 4 anos que eu estou casada. Então a gente passou por isso, um sufoco bem grande, assim. Eu até sou muito grata a Deus pelo marido que ele me deu, porque o Samuel, gente, ele é muito parceiro, muito parceiro. Ele me ajuda em tudo. Ele não aparece muito nos vídeos aqui, ele é mais tímido, ele tem vergonha, ele é mais retraído. Mas ele é um esposo, assim, ó, maravilhoso. Sou muito grata a Deus porque ele nunca desistiu de mim, ele sempre acreditou em mim, ele sempre fez o melhor dele para que eu ficasse feliz, né? E conversando com essa moça, enfim, aí chegou um dia em que eu falei, tá, aí o que eu fiz para isso mudar? Para vocês poderem entender, assim, deixa eu centrar. Eu tinha perdido a essência da vida. Gente, eu não estava triste com algo. Não, a Hashirama não tinha valor, o Samuel, eu amava ele, mas tipo assim, era um mundo cinza. Eu não tinha motivo pra viver, eu não me importava que se eu fosse morrer, como que eles ficariam, como que eles deixariam de ficar. Nada pra mim era suficiente, nada pra mim tinha valor, sabe? A casa e tal, eu não tinha, assim. Era eu e uma porta, e uma parede, um ser sem sentimento. Era uma tristeza que ela me consumia, ela era muito grande. A Carol não existia mais, sabe? Era só dor, tristeza, sofrimento e infelicidade. Infelicidade. Era assim, gente, não sei explicar pra vocês. E eu peguei a Bíblia, que é a Bíblia da congregação, aqui. Da Bíblia que a gente tem da congregação. E fui estudar sobre o nascimento de Jesus, né? Por que Jesus veio pra Terra. E consultei uns outros livros e tudo mais, enfim. E me aprofundei, essa Mari foi uma pessoa que me ajudou muito nessa questão de estudar a Bíblia. Gente, quando eu entendi quem era Jesus, quem era Deus, quem era o Espírito Santo, o que Deus fez por nós, o que o Senhor Jesus passou por nós, que vai muito além de uma morte de carne. Eu chorei, sabe? Tudo mudou. Tudo mudou na minha vida. Naquele momento, era como se toda dor que tinha dentro de mim, ela fosse, sabe? Gente, diminuindo. Hoje ela é uma bolinha, sabe? Ela cabe na minha mão. E eu vou consumir com ela de vez. Mas isso requer estudo constante, né? E quando eu entendi o que o Senhor Jesus fez por nós, qual era a dor dele, gente, tudo mudou. Tudo mudou. Eu sinto um amor tão grande pelas pessoas, um olhar tão minucioso para nossa volta. Tipo, a mágoa que eu tinha da minha mãe, a mágoa que eu tinha das pessoas, dos meus avós, enfim, de achar que eles não deram o melhor, de que eles me maltratavam. Tudo isso acabou. Eu consegui
ver com outros olhos as coisas. Assim, eles nunca me maltrataram, nunca, eles passaram o que eles sabiam, que era o melhor deles. E eu pensava assim, gente, eu não sei explicar, sabe? É um amor tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei, ah, Senhor, tipo, meu Deus, sabe? E a minha vida ficou leve. Eu consigo olhar para o sol e ver Deus, eu consigo olhar para uma árvore e ver Deus, eu consigo sentir Deus, sabe, a minha casa, hoje eu olho pra ela e falo, tipo, foi Deus que me deu o meu cachorrinho. Gente, isso aqui é uma vida, tipo, é um presente de Deus. É uma coisa assim que eu não sei explicar pra vocês. Não sei explicar, sabe? Até o carinho que eu sinto pelo meu esposo mudou. Tudo, sem detalhes, sabe? E, tipo assim, pra mim era eu na Terra e Deus muito distante. Sendo que Deus tá aqui do nosso lado. E eu comecei a me aprofundar, a me estudar. Eu quis comprar uma Bíblia. Antes de começar a estudar, eu já tinha ganhado esse livro da minha tia, Eu e Deus, que é de fazer devocional. Não me adaptei muito com ele, mas aqui eu escrevo as coisas que eu peço pra Deus, que ele me respondeu e que eu venho aprendendo. Ele é bem assim, tipo, tal dia eu pedi alguma coisa e X dia Deus me respondeu. Ou Deus me respondeu e eu não percebi. Então eu escrevo neste caderninho, que é Eu e Deus. Tá virado assim, porque a câmera tá na frontal. Comprei uma Bíblia. Essa foi a primeira Bíblia que eu comprei, a Bíblia Sagrada da NVI. Ela é da NVI. Essa aqui é da NIV, que é da Bíblia da Congregação. Eu comprei essa e comecei a estudar. Eu comecei, gente, pelo nascimento de Jesus, tá? E fui indo, não parei. Daí agora eu comecei a estudar Mateus e eu estou indo para Marcos. Mas eu estudo ela geralzona, assim, mas eu tô tentando pegar por capítulos, né? Depois que eu fui me aprofundando no estudo, eu comprei essa aqui, que é a Bíblia de Estudo, do Thomas Nelson. Eu comprei ela no shopping, tá, gente? Maravilhosa também. E junto com a Bíblia NVI, eu comprei este caderninho, né, que ele já tá acabando e já comprei outro. Mas aqui eu escrevo tudo que eu não sabia sobre a genealogia de Jesus, que era algo que eu pulava, por que o caminho é estreito, tudo. Gente, eu escrevo tudo aqui de uma forma mais simplificada. O que é vaidade, tudo. O que é mortos para bem. Tudo aqui eu escrevo. Todas as dúvidas, aquelas dúvidas que eu tinha de quando era criança, elas têm resposta. E elas estão na Bíblia. E eu escrevo neste caderninho aqui. Conforme eu vou estudando, eu vou me aprofundando, gente, eu consigo ver Deus, eu consigo ouvir a voz de Deus, que era algo que eu não ouvia há muito tempo, que eu não via, que eu ficava esperando coisas tão grandiosas, coisas tão místicas, sabe? Superpoderes, Marvel. E Deus estava ali comigo o tempo todo, me respondendo o tempo todo, me guiando o tempo todo. Eu estou aqui hoje, o que eu tenho hoje é por Deus, foi caminho de Deus. Eu tinha perdido essa sensibilidade, esses detalhes, sabe? Porque a gente acaba olhando só as coisas que os outros têm e não olha para dentro de nós, não olhamos para aquilo que nós temos e se tornamos pessoas ingratas, se tornamos robôs, querendo sempre mais e esquecendo de ver o que nós temos, aonde chegamos e o que realmente importa, sabe? Então, assim, tudo na minha vida ali mudou, sabe? A Carol que eu falo de 2 meses, 3 meses atrás, é outra Carol, sabe? E eu parei de pensar assim, o que alguém vai se importar de mim? O que eles, mas eles estão acostumados com X coisas. Gente, eu tô aqui para Deus, sabe? Para servir a Deus. E tipo assim, hoje eu digo para as pessoas, estudem a Bíblia e ver o que Deus requer, sabe? Não é assim, cada um tem um propósito. Não. O nosso propósito é servir a Deus, é ser feliz, diferente de estar em libertinagem, entendeu? Mas Deus, a gente faz de Deus tão pequeno e a gente coloca ele dentro de uma caixinha, sendo que Deus, ele é infinitamente vasto, infinitamente
grande, ele não está preso a algo para nos dar. Nós não precisamos estar dentro de uma igreja, nós não precisamos estar com uma determinada roupa ou com o tamanho do cabelo. Não, nós não precisamos disso, sabe? O que Deus quer é o nosso coração. Só que daí quando a gente fala isso, as pessoas acham que pode fazer o que quiser. Não. Quem conhece a Deus, quem sabe a história de Deus é uma coisa. Segue 1001 coisas de costume. Quem conhece a Deus sabe como se vestir, sabe como deve andar, sabe como deve se portar, sabe como que nós devemos ser. Como Deus falou, imagem e semelhança de Deus era em caráter e honra. E é isso que Deus quer de nós. Hoje eu não uso mais roupa justa, grudada no corpo, provocando interesse no outro, em me olhar, em querer parecer algo pro outro, sabe? E, gente, coloquei brincos, que era o meu maior sonho, colocar brincos. E minha conexão com Deus foi muito maior, sabe? Porque eu tava limitando o poder de Deus. Sendo que o que o Senhor Jesus fez por nós foi quebrar, quando ele morreu no templo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, entendeu? Então, assim, gente, sabe? A Carol religiosa não existe mais. E se Deus tivesse vindo antes, eu não teria herdado o céu, porque eu limitava o poder de Deus, porque eu não entendia quem era Deus, sabe? E hoje, assim, eu não tô mais apegada em nada. Claro que eu tenho um certo respeito, certo? Não, eu tenho um respeito com as pessoas mais velhas, com as pessoas que entendem Deus daquela forma que eu entendia. E eu venho falando, eu venho mostrando para essas pessoas que não é bem por aí, indo com calma. Mas por isso que eu falo para as pessoas ao meu redor, estudem a Bíblia, conhecei a verdade e ela vos libertará. E, gente, hoje eu sinto Deus e Ele fala tanto comigo. E se a minha vida antes estava boa, não que não tenha problemas, mas mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, eu consigo ver Deus, sabe? Sentir Deus e passar por essas situações bem mais leves, sem espraguejar, sabe? Então, é isso que eu queria contar pra vocês. Eu estou voltando aos poucos aqui pro canal. Esse é um vídeo que eu apareço agora, né? Fazia dias que eu não postava, fazia dias que eu tava deixando, sabe? Não, eu vou gravar depois, eu vou gravar depois. Eu tava sem coragem para gravar, mas eu tomei coragem hoje de vir aqui falar pra vocês sobre isso. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi estudar a Bíblia, conhecer Deus, andar com Deus. E não tem o que falar pra vocês, sabe? Então, hoje eu oro antes de sair de casa, eu oro antes de comer, eu faço devocional, eu ando com Deus e eu quero me aprofundar cada vez mais nisso. Eu quero trazer isso aqui pra vocês. A Carol de verdade, sabe? Não aquela Carol que tenta parecer algo pra vocês que não é. Eu quero ser cada vez mais eu quero cada vez ser mais próxima de Deus. Enfim, é isso. Eu queria muito contar isso pra vocês. Contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência, bem resumidamente. Mas assim, hoje eu sou uma outra pessoa, eu sou muito feliz, eu sou muito grata. E apesar de ter passado por tudo aquilo, estar onde eu estou hoje, sentir o que eu sinto hoje, não tem preço, sabe? Eu passaria de novo. E eu digo, como eu vivo dizendo lá no Instagram, estudem a Bíblia. Gente, estudem a Bíblia. Não sabe por onde começar e tudo mais, estuda lá porque o Senhor Jesus veio pra Terra. Começa nisso, pega uma Bíblia mais fácil. Eu tô louca pra comprar a Bíblia NVT. E tudo muda. Tudo na nossa vida muda e fica mais leve. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz. Eu me sinto feliz. Hoje nada pra mim é um peso, nada pra mim é cansativo. Eu tenho que fazer por obrigação. Eu tenho que ir no culto por obrigação. Não, eu faço isso por prazer, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. É uma sensação maravilhosa, é uma sensação única. Hoje eu estou viva. Viva. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!